A oração poderosa de hoje é para você que está cansado de viver na escassez. Talvez o dinheiro nunca seja suficiente, as contas não param de chegar, as portas parecem sempre fechadas e o medo do amanhã tem pesado sobre o seu coração e sobre a sua casa. Você trabalha, luta, se esforça, mas sente que algo invisível trava a abundância na sua vida. Mas hoje isso muda. São Miguel Arcanjo está se levantando agora para fechar definitivamente a escassez e abrir as portas da abundância sobre a sua vida e o seu lar. Toda trava espiritual será quebrada, toda miséria será repreendida e todo caminho financeiro começará a se destravar pelo poder do céu. A partir desta oração, prepare-se para ver oportunidades surgirem, portas se abrirem, soluções inesperadas aparecerem e a paz financeira começar a tomar o lugar da preocupação. Antes de começarmos, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de abundância. Escreva nos comentários: São Miguel, fecha a escassez e abre a abundância. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Hoje São Miguel Arcanjo fecha a escassez e abre um novo tempo de abundância na sua vida. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe supremo da milícia celestial, guerreiro invencível do Altíssimo, defensor incansável dos filhos de Deus, prostro-me diante de ti neste momento com o coração contrito, com a alma aflita, mas com a fé inabalável de que você pode e vai interceder por mim diante do trono de Deus. Venho até ti carregando o peso pesado da escassez que tem oprimido minha vida, minha família e todos os meus caminhos. Esta escassez não é apenas material, São Miguel, mas penetrou profundamente em meu espírito, roubando minha paz, minha alegria, minha esperança e até mesmo minha dignidade. Quantas noites passei insone, preocupado com as contas que não consigo pagar, com as necessidades básicas que não posso suprir, com os sonhos que tive que abandonar por falta de recursos. Quantas vezes senti vergonha de não poder proporcionar aos meus filhos aquilo que outras crianças têm, de não poder ajudar meus pais idosos que tanto precisam de mim, de não poder contribuir adequadamente para a obra de Deus, porque mal tenho para o meu próprio sustento? São Miguel, tu que vês todas as coisas, desde o céu, sabes quantas lágrimas tenho derramado, quantas vezes me senti fracassado, incapaz, derrotado pela vida. Mas hoje venho até ti não para me lamentar, mas para clamar por libertação, por transformação, por um milagre poderoso que mude radicalmente minha situação financeira. São Miguel Arcanjo, tu que és poderoso em batalha, que nunca conheceste a derrota, que com tua espada flamejante de justiça divina expulsaste Satanás e 1/3 dos anjos rebeldes do céu, eu te imploro, fecha agora, neste exato momento, todas as portas de escassez que têm estado abertas em minha vida, com tua autoridade celestial, com o poder que Deus te conferiu, com a força do Altíssimo que age através de ti, fecha as portas da pobreza, da miséria, da falta, da privação, da necessidade constante que tem me atormentado. Fecha as comportas infernais por onde têm vazado minhas bênçãos, por onde têm escapado meus recursos, por onde têm sido desviadas as provisões que Deus enviou para mim. São Miguel, quantas vezes recebi dinheiro e, inexplicavelmente, ele desapareceu rapidamente sem que eu soubesse ao certo onde foi parar? Quantas vezes tive oportunidades de prosperar que, misteriosamente, foram sabotadas no último momento? Quantas portas de emprego, de negócios, de crescimento profissional se fecharam diante de mim sem razão aparente? Reconheço agora, São Miguel, que muitas dessas situações não eram mera coincidência ou má sorte, mas ataques espirituais, sabotagens demoníacas, maldições de escassez lançadas sobre minha vida por forças invisíveis que querem me destruir.
Mas tu, glorioso arcanjo, tens poder sobre todas essas forças. Eu te invoco agora para que, com tua espada de fogo, cortes todas as correntes espirituais de pobreza que me prendem. Queimes todas as maldições de escassez que foram pronunciadas contra mim. Destruas todos os pactos demoníacos que ancestrais meus possam ter feito e que ainda afetam minha linhagem familiar. Poderoso São Miguel, peço-te também que expulses de minha vida, de minha casa, de meu trabalho e de todos os meus negócios todos os espíritos malignos que têm conspirado para manter-me na escassez. Expulsa o espírito de pobreza que sussurra em meus ouvidos que nunca vou prosperar, que sempre serei pobre, que não mereço ter abundância. Expulsa o espírito de desperdício que me faz gastar dinheiro de maneira imprudente, que me leva a tomar decisões financeiras ruins, que me impede de poupar e investir sabiamente. Expulsa o espírito de sabotagem que faz com que meus planos fracassem, que causa prejuízos inesperados, que atrai acidentes e perdas materiais. Expulsa o espírito de bloqueio que fecha as portas de oportunidades diante de mim, que impede que as pessoas me contratem, que faz com que os negócios não prosperem, que mantém meu progresso financeiro estagnado. São Miguel! Tu que tens autoridade sobre todos os demônios, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, amarra esses espíritos malignos, acorrenta-os, lança-os no abismo e impede que retornem à minha vida. Coloca teus anjos guerreiros como sentinelas às portas de minha casa, de meu trabalho, de minha mente e de meu coração, para que nenhum espírito de escassez possa entrar novamente. Que tua proteção seja como um escudo impenetrável ao meu redor, guardando-me de todos os ataques espirituais que visam destruir minha prosperidade. Mas, São Miguel, não peço apenas que feches as portas da escassez. Clamo fervorosamente para que abras as portas da abundância em minha vida. Abre, glorioso arcanjo, as comportas celestiais das bênçãos divinas que têm estado fechadas, trancadas, seladas por tanto tempo. Abre os celeiros do céu para que desça sobre mim a chuva torrencial da prosperidade de Deus, para que sejam derramados sobre minha vida os recursos abundantes que o Pai Celestial preparou para todos os seus filhos obedientes e fiéis. São Miguel, tu que tens acesso direto à presença de Deus, leva diante do trono do Altíssimo o meu clamor sincero por libertação financeira, por transformação econômica, por milagres de provisão sobrenatural. Intercede por mim, dizendo ao Pai que aqui está um filho seu que tem lutado, que tem trabalhado, que tem se esforçado, mas que precisa desesperadamente da intervenção divina para quebrar os ciclos de escassez e entrar nas dimensões da abundância celestial. Pede a Deus que olhe para mim com misericórdia, que se lembre de mim com compaixão, que estenda sua mão poderosa para me levantar da pobreza e me colocar em lugares altos de prosperidade. São Miguel Arcanjo, abre também os olhos do meu entendimento para que eu possa enxergar as oportunidades que Deus está colocando diante de mim. Quantas vezes as bênçãos estavam ali, disponíveis, mas eu não as vi porque minha mente estava obscurecida pelo desespero, pela incredulidade, pelo medo. Quantas portas de abundância Deus abriu para mim, mas eu não entrei porque achei que não era capaz, que não merecia, que não ia dar certo? São Miguel, ilumina minha mente com a luz celestial da sabedoria divina para que eu possa discernir claramente as oportunidades que Deus está me dando. Dá-me coragem para atravessar as portas que o Senhor está abrindo, mesmo quando elas parecem assustadoras ou desafiadoras. Dá-me fé para crer que Deus realmente quer me prosperar, que Ele realmente preparou coisas boas para mim, que eu realmente mereço viver na abundância, porque sou filho do Rei dos Reis. Remove de meu coração toda mentalidade de pobreza, todo pensamento limitante, toda crença negativa que me mantém preso em ciclos de escassez. Ajuda-me a renovar minha mente segundo a palavra de Deus,
que declara que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que tudo o que pertence ao Pai também nos pertence, que podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus e receberemos. Glorioso arcanjo, peço-te também que abras portas de trabalho digno para mim, portas de emprego onde eu possa usar meus talentos e habilidades, portas de negócios prósperos onde eu possa aplicar minha criatividade e empreendedorismo. Abre portas de promoção no trabalho que já tenho, portas de aumentos salariais que reflitam meu esforço e dedicação. Abre portas de clientes novos para meu negócio, portas de contratos lucrativos, portas de parcerias estratégicas que multipliquem meus ganhos. São Miguel, tu que comandas legiões de anjos, envia teus mensageiros celestiais para prepararem o caminho diante de mim, para influenciarem o coração das pessoas que têm poder de me contratar, de me promover, de fazer negócios comigo. Que os anjos de Deus toquem a mente dos empresários, dos gerentes, dos diretores, dos clientes potenciais, fazendo com que vejam valor em mim, que reconheçam minha capacidade, que desejem trabalhar comigo. Que os anjos removam todos os obstáculos que têm impedido meu progresso profissional, que eliminem os competidores que usam meios desonestos para me prejudicar, que neutralizem as pessoas invejosas que falam mal de mim para destruir minha reputação. São Miguel Arcanjo, abre também as portas da criatividade e da inovação em minha mente. Quantas pessoas enriqueceram porque tiveram uma ideia brilhante, porque criaram algo novo, porque encontraram uma solução para um problema que ninguém havia resolvido antes. Eu creio que Deus colocou dentro de mim talentos, habilidades, potencialidades que ainda não foram plenamente desenvolvidas ou exploradas. Peço-te, poderoso arcanjo, que abras as portas da inspiração divina em minha mente, que o Espírito Santo possa me dar ideias criativas, projetos inovadores, soluções lucrativas que possam se transformar em fontes de renda abundante. Ajuda-me a descobrir os dons que Deus colocou em mim e que podem ser monetizados de maneira honesta e legítima. Abre meu entendimento para perceber as necessidades do mercado que eu posso atender, os nichos que eu posso preencher, os serviços que eu posso oferecer. Que eu possa ser um instrumento de Deus, não apenas para receber abundância, mas também para gerá-la, criando riqueza de maneira ética e produtiva. Príncipe Celestial, abre ainda as portas do favor divino sobre minha vida. A Bíblia diz que o favor de Deus é melhor do que a vida, e eu creio que quando temos o favor do Altíssimo, portas se abrem sobrenaturalmente, oportunidades surgem inesperadamente, bênçãos aparecem de lugares que nem imaginávamos. São Miguel intercede junto a Deus para que Ele derrame seu favor sobre mim em abundância, para que eu ande em favor diante de todas as pessoas, para que eu encontre graça aos olhos de todos aqueles que podem me ajudar, me promover, me abençoar financeiramente. Que o favor de Deus seja como uma nuvem luminosa sobre minha cabeça, fazendo com que todos que me vejam sintam simpatia por mim, desejem me ajudar, queiram fazer algo bom por mim. Que este favor divino abra portas que nenhum homem pode fechar, que me leve a lugares onde nunca imaginei chegar, que me conecte com pessoas influentes e poderosas que possam se tornar meus mentores, meus parceiros, meus benfeitores. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, eu te peço ainda que abras as portas da disciplina financeira em minha vida. De que adianta Deus abrir as comportas da abundância se eu não souber administrar adequadamente o que recebo? Quantas pessoas que ganharam muito dinheiro acabaram perdendo tudo porque não tinham sabedoria para gerir suas finanças? Não quero que isso aconteça comigo, São Miguel. Peço-te que me ajudes a desenvolver disciplina para poupar, sabedoria para investir, inteligência para gastar de maneira consciente e planejada. Abre meu entendimento para as leis da prosperidade que Deus estabeleceu, dar o dízimo fielmente, ofertar com generosidade, semear na vida de outras pessoas,
poupar para o futuro, evitar dívidas desnecessárias, viver dentro das minhas possibilidades enquanto trabalho para aumentá-las. Que os anjos de Deus me ensinem, me guiem, me aconselhem em todas as decisões financeiras que eu tomar. Que eu possa ser um administrador fiel e sábio das bênçãos que Deus vai derramar sobre mim. Glorioso São Miguel, clamo também para que abras as portas da cura financeira em meu passado. Quantos erros cometi, quantas decisões ruins tomei, quantas oportunidades desperdicei por ignorância, imaturidade ou imprudência. Mas eu creio, poderoso arcanjo, que Deus é o Deus da restauração, que Ele pode redimir o tempo perdido, que Ele pode transformar em bênção aquilo que o inimigo planejou para minha destruição. Peço-te que intercedas junto a Deus para que Ele cure as feridas financeiras do meu passado, para que Ele restaure aquilo que os gafanhotos comeram, para que Ele compense os anos de vacas magras com anos de vacas gordas, que nenhum erro do passado continue limitando meu futuro, que nenhuma falha anterior continue determinando minha realidade presente. Declaro com tua ajuda, São Miguel, que meu passado de escassez está sepultado e morto, e que deste dia em diante estou entrando numa nova era de abundância, prosperidade e bênção sem medida. São Miguel Arcanjo, conheces profundamente a dor que a escassez tem causado em minha alma. Não é apenas a falta de dinheiro que me aflige, mas toda a humilhação, toda a vergonha, todo o sentimento de fracasso e inadequação que vem junto com ela. Quantas vezes tive que engolir meu orgulho e pedir emprestado a parentes e amigos, prometendo devolver em breve, mas sabendo no fundo que talvez não conseguisse cumprir essa promessa? Quantas vezes vi o desapontamento nos olhos dos meus filhos quando tive que dizer não aos pedidos deles, não porque eram caprichos, mas porque simplesmente não havia recursos para atendê-los? São Miguel, tu que és guerreiro, sabes que uma das piores dores para um homem ou uma mulher é sentir-se impotente para prover para aqueles que ama. Esta dor tem corroído minha autoestima, tem minado minha confiança, tem me feito questionar meu valor como pessoa, como profissional, como pai ou mãe, como filho ou filha. Há momentos em que olho para minha vida e me pergunto: por que trabalho tanto e tenho tão pouco? Por que me esforço constantemente e pareço estar sempre no mesmo lugar? Por que outras pessoas prosperam enquanto eu continuo lutando apenas para sobreviver? Esta angústia financeira, São Miguel, não afeta apenas a mim, mas contamina todos os relacionamentos ao meu redor. Quantas discussões e brigas em minha família tiveram como origem a falta de dinheiro? Quantos casamentos vi se desfazerem, incluindo talvez o meu próprio, porque a pressão financeira constante foi corroendo o amor, a paciência, a compreensão mútua. O dinheiro não compra felicidade, é verdade, mas a falta dele certamente rouba a paz e pode destruir até os relacionamentos mais sólidos. Vi meu cônjuge estressado, ansioso, às vezes até ressentido comigo por não conseguir proporcionar uma vida melhor para a família. Vi meus filhos se afastarem de mim, envergonhados de nossa situação financeira diante dos amigos e colegas. Vi meus pais, que já sacrificaram tanto por mim, tendo que me ajudar financeiramente mesmo na velhice, quando deveriam estar sendo sustentados por mim. Esta inversão de papéis, esta incapacidade de retribuir o amor e o cuidado que recebi, esta impotência diante das necessidades dos que amo, tem sido uma cruz pesada demais para carregar, São Miguel. É uma dor que vai além do físico, que alcança as profundezas da alma, que muitas vezes me faz questionar até mesmo a bondade de Deus. Poderoso arcanjo, conheces também o desgaste emocional e até físico que a escassez tem causado em mim. As noites sem dormir, preocupado com as contas que vencem e que não sei como pagar. Os dias trabalhando além do limite, fazendo horas extras, sacrificando minha saúde, meu tempo com a família, meu descanso, apenas para conseguir um pouco mais de dinheiro que mal cobre as despesas básicas. Quantas vezes adoeci por causa do estresse financeiro?
Quantas vezes desenvolvi problemas de saúde, pressão alta, gastrite, insônia, depressão, que tem como raiz a ansiedade constante sobre dinheiro. São Miguel, a escassez não mata apenas os sonhos. Ela mata lentamente a pessoa, consumindo sua energia vital, roubando sua saúde, encurtando seus dias. Vejo-me envelhecendo prematuramente, com cabelos brancos que não deveriam estar aí nesta idade, com rugas de preocupação marcadas profundamente em meu rosto, com o corpo cansado e desgastado não apenas pelo trabalho físico, mas pela carga emocional que venho carregando há tanto tempo. São Miguel, tu que vês todas as minhas lágrimas derramadas em segredo, sabes quantas vezes chorei de desespero, sentindo-me encurralado, sem saída, como se estivesse afundando em areia movediça, e quanto mais me debatia, mais afundava. Houve momentos, confesso com vergonha, em que cheguei a pensar que minha família estaria melhor sem mim, que eu era apenas um peso, um fracasso que só trazia preocupações e decepções. Houve momentos em que a escassez era tão opressiva que considerei tomar atitudes desesperadas, desonestas até, apenas para sair daquela situação sufocante. Graças a Deus que não cedi a essas tentações, mas confesso que a pressão foi quase insuportável. É isto que a escassez faz com as pessoas, São Miguel. Ela as desumaniza, as faz se sentirem como animais acuados, lutando pela sobrevivência a qualquer custo. Ela corrói a dignidade humana, que é um dos maiores presentes que Deus nos deu, e nos reduz a seres desesperados, ansiosos, muitas vezes até amargos e ressentidos com o mundo e com Deus. Príncipe celestial, a escassez também tem roubado de mim a capacidade de sonhar, de ter esperança, de vislumbrar um futuro melhor. Quando éramos jovens, todos tínhamos sonhos, não é verdade? Sonhávamos com uma casa própria, com uma vida confortável, com a possibilidade de viajar, de conhecer lugares novos, de dar aos nossos filhos oportunidades melhores do que tivemos. Sonhávamos em ter nosso próprio negócio, em construir algo que pudéssemos deixar como legado para as próximas gerações. Mas a escassez vai matando esses sonhos um por um, como se apagasse velas numa sala até deixá-la completamente escura. Primeiro abandonamos os sonhos maiores, depois os médios, e finalmente chegamos ao ponto de nem sequer sonhar mais. Apenas sobreviver. Apenas passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês nesta luta interminável. São Miguel, não quero viver assim. Não quero que minha existência se resuma a uma batalha constante pela sobrevivência. Deus não me criou apenas para sobreviver, mas para prosperar, para florescer, para dar frutos abundantes. Ajuda-me a recuperar minha capacidade de sonhar, de ter esperança, de vislumbrar um futuro onde a abundância substitui a escassez. Glorioso arcanjo, a dor da escassez também se manifesta na área espiritual. Quantas vezes deixei de ir à igreja porque não tinha uma roupa decente para vestir ou porque estava envergonhado de não poder contribuir com o dízimo e as ofertas? Quantas vezes minha fé foi abalada porque parecia que Deus estava abençoando todos ao meu redor, mas não a mim? Quantas vezes ouvi sermões sobre prosperidade e bênçãos e me senti ainda pior, porque aquilo parecia se aplicar a todos, exceto a mim? A escassez cria uma distância entre nós e Deus, São Miguel. Ela nos faz questionar seu amor, sua fidelidade, sua justiça. Começamos a pensar, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele ouve minhas orações? Será que fiz algo de errado para merecer este castigo? E o inimigo aproveita esses momentos de dúvida para sussurrar mentiras em nossos ouvidos, dizendo que Deus nos abandonou, que não somos dignos de suas bênçãos, que devemos ter cometido algum pecado terrível para estarmos nesta situação. São Miguel, peço-te que expulses essas mentiras da minha mente, que restaures minha fé na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, no amor incondicional de Deus por mim.
Poderoso São Miguel, a escassez também tem me impedido de ser a bênção que Deus me chamou para ser na vida de outras pessoas. Um dos maiores desejos do meu coração é poder ajudar os necessitados, contribuir generosamente para a obra de Deus, ser instrumento de bênção na vida de meus irmãos e irmãs que também estão passando por dificuldades. Mas como posso dar se mal tenho para mim mesmo? Como posso ser generoso se estou vivendo na escassez? Esta impotência de não poder ajudar quando vejo pessoas necessitadas ao meu redor, de não poder contribuir adequadamente para a expansão do reino de Deus, de não poder ser a resposta de oração de alguém, tem sido outra fonte de profunda tristeza em minha vida. Sei que Deus me chamou não apenas para receber, mas também para dar, não apenas para ser abençoado, mas também para abençoar. Mas a escassez tem bloqueado este fluxo divino de bênçãos que deveria fluir através de mim para alcançar outros. São Miguel, peço-te que removas este bloqueio, que abras em mim não apenas a porta para receber abundância, mas também a porta para dar generosamente, para ser canal de bênçãos divinas na vida de muitas pessoas. São Miguel Arcanjo, confesso também que a escassez tem gerado em mim sentimentos que não são dignos de um filho de Deus. Às vezes sinto inveja das pessoas que prosperam, especialmente daquelas que parecem não merecer ou que conseguiram suas riquezas por meios desonestos. Às vezes sinto raiva e revolta contra o mundo, contra o sistema, contra as injustiças que permitem que poucos tenham tanto enquanto muitos têm tão pouco. Às vezes sinto amargura e ressentimento, perguntando-me por que a vida é tão injusta, por que nasci nesta situação, por que não tive as mesmas oportunidades que outros tiveram. Sei que esses sentimentos não me ajudam, que apenas me fazem afundar ainda mais na negatividade e na falta de esperança. Mas quando se está lutando constantemente para sobreviver, quando se vê os filhos passando necessidades, quando se trabalha duro e não se vê resultados, é difícil manter o coração puro e a mente positiva. São Miguel, purifica meu coração desses sentimentos negativos. Remove de mim toda inveja, todo ressentimento, toda amargura. Ajuda-me a perdoar aqueles que me prejudicaram financeiramente, que me enganaram, que aproveitaram de minha boa-fé. Ajuda-me a ver que a prosperidade de outros não diminui as possibilidades para mim, que há abundância suficiente para todos, que Deus não tem favoritos, mas ama a todos igualmente. Valente guerreiro celestial, a escassez também tem afetado minha capacidade de ser grato e de reconhecer as bênçãos que já tenho. Quando estamos afundados na falta, tendemos a focar apenas no que não temos e a nos esquecer de agradecer pelo que já possuímos. Tenho saúde, tenho família, tenho um teto sobre minha cabeça, mesmo que simples. Tenho comida na mesa, mesmo que não seja abundante. Tenho roupas para vestir, mesmo que não sejam novas. Sim, tenho tudo isso. Mas a escassez me fez perder a capacidade de ser grato por essas bênçãos básicas. A mentalidade de escassez sempre foca no que falta, nunca no que existe. Sempre vê o copo meio vazio, nunca meio cheio. São Miguel, restaura em mim um coração grato. Ajuda-me a reconhecer e agradecer pelas bênçãos que já tenho, mesmo enquanto clamo por mais. Porque sei que a gratidão abre portas para mais bênçãos, enquanto a ingratidão as fecha. Quero ser uma pessoa grata, São Miguel, que reconhece e celebra cada pequena vitória, cada pequena melhoria, cada pequena bênção que Deus me concede no caminho para a abundância plena. Glorioso São Miguel Arcanjo, agora invoco o teu poder com intensidade renovada, clamando para que intervenhas de maneira sobrenatural em minha vida financeira. Tu que estás diante do trono de Deus dia e noite, leva ao Altíssimo este meu clamor desesperado por libertação da escassez e por entrada nas dimensões da
Abundância divina, apresenta-me diante do Pai Celestial como alguém que tem lutado, que tem perseverado, que não desistiu mesmo diante das adversidades mais severas. Diz ao Senhor dos Exércitos que aqui está um filho seu, que precisa urgentemente de um milagre financeiro, de uma intervenção divina que mude radicalmente sua situação econômica. Eu sei, poderoso arcanjo, que Deus ouve as orações de todos os seus filhos, mas tu tens acesso privilegiado à sua presença, tu falas diretamente com Ele, tu podes interceder poderosamente por mim, de maneiras que eu, em minha limitação humana, não posso. Portanto, usa toda a tua influência celestial, toda a tua autoridade como príncipe dos anjos, todo o teu amor pelos filhos de Deus, para conseguir de nosso Pai Celestial as bênçãos que tanto necessito. São Miguel, declaro agora, sob tua proteção e com tua autoridade, que este é o tempo de minha virada financeira. Chega de escassez, chega de pobreza, chega de limitações, chega de lutar apenas para sobreviver. Este é o momento em que as portas da abundância se abrem de par em par sobre minha vida. Eu declaro, com fé inabalável e com a certeza de que tu estás guerreando ao meu lado, que os céus se abrem agora sobre mim e começam a derramar bênçãos financeiras em tal medida que não haverá espaço suficiente para armazená-las. Declaro que as comportas celestiais da provisão divina, que estavam fechadas e trancadas pelas forças do mal, agora se abrem violentamente sob o comando de São Miguel Arcanjo. Declaro que a escassez que me oprimiu por tanto tempo está sendo quebrada agora, neste exato momento, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, operando através de seu poderoso arcanjo. Declaro que deste dia em diante, minha história financeira será completamente diferente, porque São Miguel Arcanjo assumiu minha causa e está guerreando em meu favor. Poderoso Príncipe Celestial, vejo-te agora com os olhos da fé, levantando tua espada flamejante e cortando todas as correntes espirituais que me mantinham preso na pobreza. Vejo-te destruindo todos os altares de escassez que foram levantados contra mim no mundo espiritual. Vejo-te queimando todos os documentos demoníacos que declaravam que eu seria pobre para sempre. Vejo-te pisando sobre a cabeça de todos os demônios de miséria que atormentavam minha vida. São Miguel, tu és um guerreiro terrível para os inimigos de Deus, mas és um protetor amoroso para os filhos do Altíssimo. Manifesta agora todo o teu poder em meu favor. Que tua espada de fogo corte todas as amarras que me prendem à escassez. Que teu escudo de luz desvie todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra minha prosperidade. Que tuas asas poderosas me cubram e me protejam de todos os ataques financeiros que vêm contra mim. São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus Cristo, ordeno agora que todos os espíritos de pobreza que operavam em minha vida sejam amarrados, acorrentados e lançados no abismo. Ordeno que o espírito de fracasso financeiro seja expulso e nunca mais retorne. Ordeno que o espírito de dívidas seja quebrado e destruído. Ordeno que o espírito de desemprego seja removido completamente. Ordeno que o espírito de desperdício seja eliminado de uma vez por todas. Ordeno que o espírito de sabotagem econômica seja aniquilado pelo fogo do Espírito Santo. São Miguel, tu que tens autoridade sobre todos os demônios, executa agora estas ordens em nome de Jesus. Faz com que esses espíritos imundos não apenas saiam, mas sejam impedidos de voltar. Coloca guardas angelicais em todas as portas de minha vida, de minha casa, de meu trabalho, de minha mente, para que nenhum espírito de escassez possa entrar novamente. Que tua proteção seja permanente, constante, ininterrupta. Príncipe glorioso, agora invoco o teu poder para abrir as portas da abundância que Deus tem preparado para mim desde antes da fundação do mundo. Abre as portas de oportunidades de trabalho que pagarão bem acima do que ganho atualmente.
abre as portas de promoções inesperadas que multiplicarão minha renda. Abre as portas de negócios prósperos que gerarão lucros abundantes. Abre as portas de investimentos sábios que crescerão e se multiplicarão. Abre as portas de heranças legítimas que me foram destinadas, mas que estavam bloqueadas. Abre as portas de restituições e compensações que me são devidas. Abre as portas de favores divinos que trarão benefícios financeiros inesperados. São Miguel, cada porta que tu abres, nenhum homem e nenhum demônio podem fechar. Portanto, abre largamente todas essas portas agora e mantém-nas abertas permanentemente para que eu possa entrar e desfrutar das bênçãos que Deus preparou para mim. São Miguel Arcanjo, invoco também teu poder para restaurar tudo o que foi roubado de mim ao longo dos anos. A Bíblia diz que Deus restaurará os anos que os gafanhotos comeram. E eu clamo por esta restauração agora, que seja devolvido a mim, multiplicado por 7, tudo o que o inimigo roubou, as oportunidades perdidas, os negócios que falharam, os investimentos que deram errado, o dinheiro que foi desviado, os salários que foram injustamente negados, os lucros que foram sabotados. São Miguel, tu que és o anjo da justiça divina, faz justiça em meu favor agora. Cobra do inimigo tudo o que ele me roubou e traz de volta com juros acumulados. Que cada ano de escassez seja compensado com um ano de abundância. Que cada mês de dificuldade seja recompensado com um mês de prosperidade. Que cada dia de luta seja retribuído com um dia de colheita. Declaro que nada do que me foi roubado ficará nas mãos do inimigo, porque São Miguel Arcanjo está recuperando tudo para mim. Glorioso. Guerreiro celestial, clamo para que coloques em meu caminho pessoas que serão instrumentos de Deus para me abençoar financeiramente. Que os anjos do Senhor influenciem o coração de empresários, de empregadores, de clientes, de parceiros de negócios, de investidores, de todas as pessoas que têm recursos e poder para me ajudar. Que essas pessoas sejam movidas por Deus a me contratar, a me promover, a fazer negócios comigo, a investir em meus projetos, a me dar oportunidades que multipliquem minha renda. São Miguel, tu que comandas legiões de anjos, envia teus mensageiros para preparar o terreno diante de mim, para abrir portas que parecem impossíveis, para criar conexões divinas que resultarão em bênçãos financeiras abundantes. Que eu seja colocado no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas que Deus preparou para me abençoar. São Miguel Arcanjo, peço também que protejas e multipliques aquilo que já tenho. Que tua proteção celestial esteja sobre meu trabalho atual, impedindo que eu o perca ou que seja prejudicado de qualquer forma. Que os anjos de Deus guardem meus bens, minha casa, meu carro, minhas economias, protegendo-os de roubos, acidentes, perdas e destruição. Que nada do que Deus me deu seja roubado ou danificado. E mais do que proteger, São Miguel, multiplica. Que o pouco que tenho se transforme em muito. Que as pequenas quantias que consigo economizar cresçam sobrenaturalmente. Que os investimentos que faço se multipliquem de maneira extraordinária. Que tudo o que toco prospere e dê frutos abundantes, porque a bênção de Deus está sobre mim e São Miguel Arcanjo está guardando e multiplicando tudo o que possuo. Valente Príncipe Celestial, declaro: agora, sob tua proteção e autoridade, que minha mente está sendo renovada segundo a palavra de Deus. Toda mentalidade de pobreza está sendo removida e substituída por uma mentalidade de abundância. Todo pensamento limitante está sendo expulso e substituído por pensamentos de possibilidades ilimitadas. Toda crença negativa sobre dinheiro e prosperidade está sendo destruída e substituída pela verdade bíblica de que Deus deseja que seus filhos prosperem em todas as áreas de suas vidas. São Miguel, ajuda-me a pensar como um filho do rei, não como um mendigo. Ajuda-me a ver-me como herdeiro das
riquezas celestiais, não como alguém condenado à pobreza perpétua. Ajuda-me a crer que posso ter abundância, que mereço ter abundância, que Deus quer que eu tenha abundância. São Miguel Arcanjo, invoco teu poder também sobre minha família e meus descendentes. Que a abundância que estou recebendo não seja apenas para mim, mas que estabeleça um novo padrão financeiro para toda a minha linhagem familiar. Que meus filhos, meus netos e todas as gerações futuras sejam libertados das maldições de pobreza que afetaram minha família por tanto tempo. Que eles herdem não a escassez, mas a abundância. Que eles cresçam vendo a prosperidade de Deus em nossa família e aprendam desde cedo a viver em abundância, não em escassez. São Miguel, quebra agora toda maldição hereditária de pobreza que passou de geração em geração em minha família. Estabelece uma nova herança de prosperidade que será transmitida para todas as gerações futuras. Que minha família seja conhecida não como uma família pobre, mas como uma família abençoada e próspera. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento final desta poderosa oração e meu coração transborda de fé renovada, de esperança restaurada, de confiança inabalável, de que algo extraordinário está acontecendo em minha vida financeira neste exato momento. Sinto no meu espírito que as correntes da escassez estão sendo quebradas, que as portas da abundância estão se abrindo, que uma nova era de prosperidade está amanhecendo sobre mim e minha família. São Miguel, tu que ouviste cada palavra desta oração, que conheces a sinceridade do meu coração, que vês a genuinidade da minha fé, eu te peço agora que sejas a garantia diante de Deus de que eu usarei as bênçãos que receberei não apenas para meu benefício próprio, mas também para honrar a Deus, abençoar outras pessoas e expandir o reino dos céus na terra. Prometo solenemente diante de ti, poderoso arcanjo, que quando a abundância vier, e eu creio com toda a minha alma que ela virá, serei um dizimista fiel, devolvendo ao Senhor a porção que lhe pertence. Serei um ofertante generoso, contribuindo alegremente para a obra de Deus e para o sustento daqueles que ministram em seu nome. Serei um doador compassivo, ajudando os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, todos aqueles que passam pelas mesmas dificuldades que passei. Não esquecerei da escassez pela qual passei quando estiver vivendo na abundância. Pelo contrário, essa lembrança me tornará mais sensível, mais compassivo, mais generoso com aqueles que ainda estão lutando. São Miguel, sê minha testemunha diante de Deus, que farei bom uso das bênçãos que Ele derramará sobre mim. Poderoso Príncipe Celestial, agradeço-te antecipadamente por tudo o que fizeste, estás fazendo e ainda farás em meu favor. Agradeço-te por teres ouvido meu clamor, por teres levado minha causa diante do trono de Deus, por teres guerreado contra todos os espíritos de escassez que me atormentavam. Agradeço-te por teres fechado as portas da pobreza e por teres aberto as portas da abundância em minha vida. Agradeço-te por tua proteção constante, por tua intercessão poderosa, por teu amor incondicional pelos filhos de Deus. São Miguel, és verdadeiramente um amigo fiel, um defensor incansável, um guerreiro invencível, que nunca abandona aqueles que confiam em ti. Que minha gratidão por ti se manifeste não apenas em palavras, mas em uma vida transformada, em uma fé renovada, em um testemunho poderoso do que Deus pode fazer através de seus anjos, quando nos colocamos sob sua proteção. São Miguel Arcanjo, declaro agora com fé absoluta que a escassez foi fechada em minha vida e a abundância foi aberta. Não é mais um desejo distante, não é mais uma esperança vaga, mas é uma realidade presente que está se manifestando em minha vida a partir deste momento. Vejo, com os olhos da fé, as bênçãos financeiras começando a fluir em minha direção como um rio caudaloso que nada pode conter.
Vejo oportunidades surgindo de todos os lados. Vejo portas se abrindo sobrenaturalmente. Vejo pessoas sendo movidas por Deus a me abençoar. Vejo minha situação financeira mudando completamente. Vejo a abundância substituindo a escassez em todas as áreas de minha vida. E tudo isso está acontecendo porque tu, poderoso São Miguel, assumiste minha causa e estás guerreando em meu favor. Príncipe glorioso, declaro também que minha atitude em relação ao dinheiro está mudando radicalmente. Não verei mais o dinheiro como um inimigo ou como algo que nunca consigo ter o suficiente, mas como um instrumento que Deus me dá para realizar seus propósitos na terra. Não serei mais escravo do dinheiro, mas seu mestre, usando-o sabiamente para honrar a Deus, cuidar de minha família, abençoar outras pessoas e investir no reino dos céus. Desenvolverei uma relação saudável com o dinheiro, vendo-o como uma ferramenta útil, mas não como o objetivo final de minha existência. Não colocarei minha confiança nas riquezas, mas no Deus vivo que me dá poder para adquirir riquezas. E sempre me lembrarei que a verdadeira riqueza não está enquanto tenho, mas enquanto posso dar, não enquanto acumulo, mas enquanto compartilho com aqueles que precisam. São Miguel Arcanjo, sejas agora meu guardião permanente nas questões financeiras. Vigia sobre minhas decisões econômicas, aconselhando-me através de inspirações divinas. Alerta-me quando estiver prestes a cometer erros financeiros, protegendo-me de fraudes, golpes e maus investimentos. Guia-me para as melhores oportunidades, conectando-me com as pessoas certas no momento certo. Inspira em mim ideias criativas que possam se transformar em fontes de renda. Dá-me sabedoria para administrar bem o que recebo, para poupar adequadamente, para investir inteligentemente, para gastar conscientemente. Que tua presença constante em minha vida financeira seja como um farol luminoso que me guia sempre pelo melhor caminho, evitando os perigos e conduzindo-me às oportunidades que Deus preparou para mim. Valente guerreiro celestial, assim como fechaste a escassez e abriste a abundância em minha vida pessoal, estende agora essas mesmas bênçãos sobre todos aqueles que, como eu, clamam por libertação financeira. Que todos os filhos de Deus que estão lutando contra a pobreza, que estão sufocados pelas dívidas, que estão oprimidos pela falta de recursos, também experimentem o poder transformador de tua intercessão. Que as portas da abundância se abram sobre as famílias que estão passando necessidades, sobre os trabalhadores que não conseguem emprego, sobre os empresários cujos negócios estão fracassando, sobre todos aqueles que têm se esforçado honestamente, mas não têm visto resultados. São Miguel, tu que amas todos os filhos de Deus igualmente, estende sobre todos eles o mesmo amor, a mesma proteção, a mesma intercessão poderosa que manifestaste em meu favor. São Miguel Arcanjo, creio firmemente que esta oração não foi em vão, que não foram apenas palavras lançadas ao vento, mas que cada petição, cada súplica, cada declaração de fé foi ouvida nos céus e está gerando resultados poderosos no mundo espiritual que logo se manifestarão no mundo natural. Creio que enquanto eu orava, tu estavas guerreando. Enquanto eu declarava, tu estavas executando. Enquanto eu clamava, tu estavas intercedendo. E agora, os resultados dessa batalha espiritual começarão a aparecer em minha vida concreta, em minha realidade cotidiana, em minha situação financeira palpável. Não sei exatamente como ou quando as bênçãos virão, mas sei que virão. Não sei por quais caminhos a abundância chegará, mas sei que chegará, porque confio em ti, São Miguel, e confio no Deus que te enviou para me defender e me proteger. Glorioso Príncipe Celestial, vou agora com a certeza de que minha vida nunca mais será a mesma. A escassez que me oprimiu por tanto tempo foi quebrada pelo poder de Deus operando através de tua poderosa intercessão. As portas da abundância que estavam fechadas foram abertas por tua espada flamejante de justiça divina.
Os espíritos malignos que sabotavam minha prosperidade foram expulsos por tua autoridade celestial. E agora estou entrando numa nova temporada de minha vida, uma era de prosperidade, de abundância, de bênçãos que transbordam. Vou com a cabeça erguida, não mais envergonhado de minha situação financeira. Vou com o coração alegre, não mais oprimido pela ansiedade e pelo desespero. Vou com a fé renovada, sabendo que Deus me ama, que Ele se importa comigo, que Ele quer me ver próspero e feliz. Vou sob tua proteção, São Miguel, confiante de que me guardas de todos os ataques do inimigo. São Miguel Arcanjo, que teu santo nome seja glorificado em minha vida através do testemunho poderoso da transformação financeira que experimentarei. Que quando as pessoas me virem prosperando, quando me perguntarem como consegui sair da escassez e entrar na abundância, eu possa dar testemunho do poder de Deus operando através de tua intercessão. Que minha história seja uma fonte de esperança e encorajamento para outros que ainda estão lutando, que estão desesperados, que estão à beira de desistir. Que eles possam ver em mim um exemplo vivo de que Deus realmente muda situações, de que São Miguel Arcanjo realmente intervém em favor dos filhos de Deus, de que a escassez pode ser fechada e a abundância pode ser aberta quando clamamos com fé sincera. Poderoso Arcanjo, concluo esta oração com um coração transbordante de gratidão, de esperança, de fé inabalável. Sei que não estou mais sozinho nesta batalha financeira. Tenho a ti, São Miguel, guerreando ao meu lado. Tenho os anjos de Deus trabalhando em meu favor. Tenho o Espírito Santo me guiando e me capacitando. E, acima de tudo, tenho o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Senhor de todas as riquezas, como meu Pai Celestial, que deseja me ver prosperar. Com este exército celestial ao meu lado, como posso falhar? Como posso permanecer na escassez? Como posso continuar na pobreza? É impossível. A vitória já é minha, a abundância já está garantida, a prosperidade já está a caminho. São Miguel Arcanjo, fecha definitivamente a escassez em minha vida e abre completamente a abundância. Que assim seja agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e glória a São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia, celestial, defensor dos filhos de Deus, guerreiro invencível do Altíssimo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes. Que a abundância divina flua como rio caudaloso em nossas vidas. E que jamais esqueçamos que somos filhos do Rei, herdeiros das riquezas celestiais, destinados não à escassez, mas à abundância em todas as áreas de nossas vidas. Amém e amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, retorno novamente à tua presença celestial, com o coração ainda mais inflamado de fé, com a alma ainda mais convicta de que algo extraordinário está se desencadeando nas regiões espirituais em meu favor. Não posso simplesmente encerrar esta oração sem antes aprofundar ainda mais meu clamor, sem antes declarar com maior intensidade as verdades eternas sobre a abundância que Deus preparou para mim, sem antes invocar de maneira ainda mais poderosa tua intercessão em todas as áreas específicas de minha vida financeira que precisam de transformação urgente. São Miguel, tu que nunca te cansas de defender os filhos de Deus, que nunca te fatigas de guerrear contra as forças das trevas, que nunca desistes daqueles que colocam sua confiança em ti, aceita agora estas novas petições que trago diante de ti com lágrimas de esperança, com gemidos de expectativa, com declarações de fé que movem montanhas e abrem os céus sobre minha vida. Poderoso Príncipe Celestial, quero agora ser mais específico em minhas petições, trazendo diante de ti cada área particular de minha vida financeira que necessita de tua intervenção sobrenatural. Primeiro, clamo por milagres em minha situação de emprego.
Se estou desempregado neste momento, São Miguel, ordeno que teus anjos removam todos os obstáculos que têm impedido que eu consiga um trabalho digno e bem remunerado. Que os anjos do Senhor influenciem o coração dos recrutadores, dos gerentes de recursos humanos, dos empresários, de todos aqueles que têm poder de me contratar, que quando olharem para meu currículo, quando me entrevistarem, quando avaliarem minhas qualificações, vejam não apenas minhas habilidades naturais, mas também o favor de Deus brilhando sobre mim. Que sejam sobrenaturalmente atraídos a me dar uma oportunidade, mesmo que haja candidatos com mais experiência ou melhores qualificações no papel. São Miguel, tu que tens poder sobre todas as circunstâncias naturais, faz com que eu seja escolhido para posições que pagarão bem acima do que eu esperava, que oferecerão benefícios excelentes, que proporcionarão oportunidades de crescimento profissional e aumento de renda. E se já estou empregado, glorioso arcanjo, clamo para que protejas meu emprego atual de todo ataque do inimigo, de toda conspiração de pessoas invejosas que querem me prejudicar, de toda tentativa de demissão injusta ou de rebaixamento. Que tua proteção celestial seja como um escudo impenetrável ao meu redor, no ambiente de trabalho, impedindo que qualquer mal me alcance. Mas não apenas protejas, São Miguel, promove-me. Que os olhos dos meus superiores sejam abertos para ver o valor que trago para a empresa, para reconhecer minha dedicação, minha competência, minha contribuição. Que eles sejam movidos por Deus a me promover, a aumentar meu salário, a me dar bônus generosos, a me incluir em programas de participação nos lucros. Que eu seja visto não como um funcionário comum, mas como um ativo valioso que merece ser recompensado adequadamente. São Miguel, abre as portas de promoções que pareciam impossíveis, de aumentos salariais que pareciam improváveis, de reconhecimento profissional que transformará a minha situação financeira. Príncipe glorioso, clamo também por milagres na área de negócios próprios. Se tenho um negócio, que ele prospere e cresça exponencialmente. Que os clientes apareçam em abundância, atraídos sobrenaturalmente pelos anjos de Deus. Que as vendas se multipliquem, que os lucros aumentem, que as oportunidades de expansão surjam de todos os lados. São Miguel, protege meu negócio de todos os ataques espirituais que tentam destruí-lo. Afasta os concorrentes desonestos que usam práticas injustas. Impede que fiscalizações injustas me prejudiquem. Frustra todos os planos do inimigo de me fazer quebrar. Envia teus anjos para trazerem clientes fiéis, que não apenas comprarão uma vez, mas se tornarão defensores da minha marca, recomendando meus produtos ou serviços para outros. Que meu negócio seja conhecido não apenas na minha cidade, mas se expanda para outras regiões, outros estados, quem sabe até outros países. Que parcerias estratégicas sejam formadas, que investidores apareçam interessados em financiar minha expansão, que portas se abram para contratos grandes e lucrativos que transformarão completamente a escala do meu negócio. E se ainda não tenho um negócio próprio, mas tenho o sonho de empreender, São Miguel, peço-te que abras minha mente para as oportunidades que Deus está me mostrando, que o Espírito Santo me dê ideias criativas, inovadoras, que resolvam problemas reais que as pessoas enfrentam e que, portanto, terão demanda garantida no mercado. Que eu possa identificar nichos lucrativos que ainda não estão saturados, que eu consiga ver necessidades que outros não enxergaram. Dá-me coragem para dar o primeiro passo, para sair da zona de conforto, para arriscar de maneira calculada e sábia. E quando eu der esse passo de fé, São Miguel, que teus anjos preparem o caminho diante de mim, removendo obstáculos, abrindo portas, trazendo as pessoas certas, os recursos necessários, as oportunidades perfeitas. Que meu negócio não nasça apenas para sobreviver, mas para prosperar desde o primeiro dia, porque foi concebido e estabelecido sob tua proteção celestial. São Miguel Arcanjo, invoco teu poder também sobre minhas dívidas.
Quantos filhos de Deus estão sufocados por dívidas que parecem impossíveis de pagar? Eu mesmo tenho sido atormentado por cobranças, por juros que se acumulam, por credores que pressionam, por a sensação de que nunca conseguirei me libertar dessa prisão financeira. Mas declaro agora, sob tua autoridade celestial, que toda dívida injusta será cancelada, que toda cobrança abusiva será impedida, que todo juros exorbitante será reduzido. São Miguel, tu que és o anjo da justiça divina, intervenha nas negociações com meus credores, que eles sejam movidos a aceitar acordos favoráveis, a perdoar parte das dívidas, a estabelecer condições de pagamento que eu consiga cumprir sem me sufocar. Que apareçam recursos inesperados, heranças, restituições, prêmios, oportunidades de renda extra que me permitam pagar essas dívidas muito mais rapidamente do que seria naturalmente possível. Declaro que em breve estarei completamente livre de dívidas, que viverei sem o peso dessa escravidão financeira, que terei paz nas finanças, porque nada deverei a ninguém, exceto o amor fraternal. Glorioso guerreiro celestial, clamo por tua intervenção também na área de investimentos e multiplicação de recursos. Dá-me sabedoria sobrenatural para saber onde investir o dinheiro que começará a fluir abundantemente em minha vida. Protege-me de investimentos fraudulentos, de pirâmides financeiras, de promessas enganosas, de enriquecimento rápido. Guia-me para investimentos legítimos, seguros e lucrativos, que farão meu dinheiro crescer de maneira consistente e sustentável. Que os anjos de Deus me aconselhem através de inspirações, sonhos, encontros providenciais com pessoas sábias em finanças. Que eu aprenda os princípios da multiplicação de recursos, diversificação, paciência, pesquisa cuidadosa, assessoria profissional confiável. São Miguel, que meus investimentos prosperem e se multipliquem de tal maneira que eu tenha não apenas para minhas necessidades atuais, mas também para o futuro, para minha aposentadoria, para deixar uma herança para meus filhos e netos. Poderoso arcanjo, peço também que abençoes minha relação com as autoridades fiscais e governamentais. Que tudo o que devo ao governo seja pago em dia. Que eu nunca tenha problemas com Receita Federal ou outros órgãos fiscalizadores. Mas também declaro que não pagarei impostos além do que é justo e legal. Que terei sabedoria para usar todos os benefícios fiscais disponíveis, todas as deduções legítimas, todos os incentivos que a lei permite. Que contadores honestos e competentes apareçam para me ajudar a organizar minhas finanças de maneira legal, mas também otimizada. São Miguel, protege-me de fiscalizações injustas, de multas abusivas, de perseguições políticas ou corrupção que visem me prejudicar. Que minha relação com as autoridades seja sempre transparente, honesta e favorável. São Miguel Arcanjo, clamo também por sabedoria na administração do lar. Que minha família aprenda a viver com sabedoria financeira, evitando gastos desnecessários, planejando compras importantes, poupando regularmente. Que meu cônjuge e eu estejamos em harmonia nas decisões financeiras, que não haja brigas ou desentendimentos por causa de dinheiro. Que meus filhos aprendam desde cedo princípios saudáveis sobre dinheiro, o valor do trabalho, a importância de poupar, a alegria de dar, o perigo de viver além das possibilidades. Que nossa casa seja administrada com sabedoria, que nada seja desperdiçado, que cada recurso seja usado da melhor maneira possível. São Miguel, protege minha família de toda mentalidade consumista que nos levaria a gastar impulsivamente em coisas que não precisamos. Dá-nos contentamento com o que temos enquanto trabalhamos para melhorar nossa situação, sempre com gratidão e responsabilidade. Príncipe Celestial, invoco o teu poder sobre todos os contratos, acordos e documentos financeiros que assino.
que nunca seja enganado ou ludibriado em contratos leoninos, que nunca assine nada que me prejudique a longo prazo. Dá-me discernimento para ler as letras miúdas, para entender as cláusulas escondidas, para perceber quando algo não está certo. Que os anjos de Deus me alertem quando estiver prestes a fazer um acordo ruim, que me inspirem a procurar aconselhamento legal quando necessário. E quando assinar contratos bons e favoráveis de trabalho, de negócios, de parceria, que eles sejam honrados por todas as partes, que tragam os benefícios prometidos, que resultem em prosperidade duradoura. São Miguel, sela com tua proteção todo documento que eu assinar, que seja para meu bem, e anula todo documento que tenha sido feito para me prejudicar. Glorioso arcanjo, clamo ainda por tua proteção sobre meus bens materiais. Protege minha casa de roubos, incêndios, inundações, terremotos, de todo tipo de destruição. Protege meu carro de acidentes, roubos, avarias. Protege meus equipamentos de trabalho, meus instrumentos profissionais, tudo aquilo que uso para gerar renda. Que os anjos de Deus montem guarda ao redor de tudo o que possuo, impedindo que o inimigo destrua ou roube aquilo que Deus me deu. E não apenas protege, São Miguel, mas multiplica. Que a casa simples de hoje se transforme na casa espaçosa e confortável de amanhã. Que o carro velho seja substituído por um veículo novo e confiável. Que os equipamentos básicos sejam trocados por ferramentas de qualidade superior que aumentem minha produtividade e minha renda. Declaro que tudo o que possuo será protegido e multiplicado pela graça de Deus, operando através de tua poderosa intercessão. São Miguel Arcanjo, peço-te também que me livres de toda pessoa que queira me usar financeiramente, me explorar, me roubar de maneira sutil ou descarada. Afasta de mim os falsos amigos que só aparecem quando precisam de dinheiro emprestado. Afasta os parentes parasitas que vivem às minhas custas sem contribuir em nada. Afasta os aproveitadores que se fingem de necessitados para enganar meu coração compassivo. Afasta os golpistas que aparecem com histórias convincentes para me extorquir. São Miguel, dá-me discernimento para distinguir entre os verdadeiramente necessitados que devo ajudar e os manipuladores que querem me explorar. Que eu seja generoso, mas não ingênuo, compassivo, mas não tolo, caridoso, mas não permissivo com a preguiça e a má-fé. Poderoso Príncipe Celestial, assim como clamo por bênçãos financeiras para mim, também intercedo por minha família estendida. Que a prosperidade que virá sobre mim também alcance meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, todos aqueles do meu sangue. Que a maldição de pobreza que afetou minha linhagem familiar por gerações seja completamente quebrada agora. Que minha família seja conhecida não como uma família pobre, mas como uma família abençoada e próspera. Que nossos filhos herdem não dívidas e escassez, mas riqueza e abundância. São Miguel, estabelece um novo padrão financeiro sobre toda a minha descendência, de tal modo que as gerações futuras vivam em um patamar de prosperidade muito superior ao que conhecemos. Que a transformação que começará em mim se espalhe como ondas concêntricas, alcançando e abençoando toda a minha árvore genealógica. Glorioso São Miguel Arcanjo, continuando nesta jornada profunda de oração e intercessão, quero agora adentrar nas dimensões mais sutis, mas igualmente importantes da transformação financeira que tanto anseio. Não basta apenas receber dinheiro, São Miguel. É necessário também desenvolver o caráter, a mentalidade, a sabedoria e a maturidade espiritual necessários para administrar corretamente a abundância que Deus vai me conceder. Quantas pessoas receberam grandes quantias de dinheiro através de herança, de loteria, de negócios bem-sucedidos, mas perderam tudo rapidamente porque não tinham a preparação interior necessária para lidar com a prosperidade. Não quero que isso aconteça comigo, poderoso arcanjo.
Portanto, enquanto guerreias nas regiões celestiais para abrir as portas da abundância material em minha vida, peço-te também que intercedas junto a Deus para que Ele opere em meu interior, transformando meu caráter, renovando minha mente, purificando meu coração, capacitando-me para ser um administrador fiel e sábio das riquezas que receberá. Príncipe Celestial, peço-te que intercedas para que Deus me dê sabedoria financeira sobrenatural. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu peço agora, através de tua poderosa intercessão, que o espírito de sabedoria e inteligência desça sobre mim em abundância. Que eu desenvolva a capacidade de discernir boas oportunidades de negócios, de identificar investimentos sólidos, de tomar decisões financeiras acertadas. Que eu aprenda a diferença entre gastar e investir, entre consumir e multiplicar, entre aparentar riqueza e realmente construir patrimônio. São Miguel, que os anjos de Deus me ensinem princípios eternos de administração financeira que são válidos em qualquer época, em qualquer economia, em qualquer circunstância. Que eu aprenda a viver abaixo das minhas possibilidades enquanto trabalho para aumentá-las. Que eu desenvolva o hábito de poupar regularmente, mesmo quando os ganhos ainda são pequenos. Que eu compreenda o poder dos juros compostos e dos investimentos de longo prazo. Glorioso arcanjo, peço-te também que intercedas para que Deus me livre de toda ganância, de todo amor doentio ao dinheiro, de toda avareza que poderia corromper meu coração quando a abundância vier. A Bíblia adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e eu não quero que meu coração seja envenenado por essa raiz maligna. Que eu ame a Deus acima de todas as coisas, e veja o dinheiro apenas como um instrumento útil, não como um ídolo a ser adorado. Que eu nunca sacrifique minha integridade, meus valores, minha família ou meu relacionamento com Deus em busca de mais dinheiro. Que eu saiba quando é suficiente, quando parar de acumular e começar a desfrutar e compartilhar. São Miguel, protege meu coração da sedução da riqueza, daquela voz sussurrante que sempre diz mais, 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 sem nunca estar satisfeita. Que eu seja alguém que tem riqueza, mas que não é possuído por ela, que usa o dinheiro como ferramenta, mas não o serve como Senhor. Poderoso Príncipe Celestial, intercede também para que Deus me dê um coração generoso e compassivo. Que quanto mais eu receber, mais eu deseje dar. Que a abundância em minha vida não me torne egoísta e mesquinho, mas cada vez mais generoso e solidário com aqueles que têm menos. São Miguel, que eu nunca esqueça de onde vim, das dificuldades que passei, das vezes em que eu mesmo precisei da ajuda de outros. Que essas memórias mantenham meu coração terno e sensível às necessidades alheias. Que eu seja rápido para emprestar sem esperar receber de volta, para dar sem esperar retribuição, para ajudar sem buscar reconhecimento ou gratidão. Que eu experimente a verdade das palavras de Jesus, de que há mais felicidade em dar do que em receber. Que minha casa seja um porto seguro para os necessitados, que minha mesa seja farta e compartilhada com os famintos, que meus recursos sejam utilizados para aliviar o sofrimento de muitos. São Miguel Arcanjo, peço-te ainda que intercedas para que Deus me dê disciplina e autocontrole em relação aos gastos. Quantas pessoas ganham bem, mas vivem em dificuldades financeiras porque não têm disciplina para controlar seus impulsos de consumo? Que eu não seja assim, glorioso arcanjo. Que eu desenvolva a capacidade de dizer não aos meus desejos imediatos em favor de objetivos financeiros de longo prazo. Que eu aprenda a diferença entre necessidade e desejo, entre o que é essencial e o que é supérfluo. Que eu não seja escravo das propagandas que tentam me convencer a comprar coisas que não preciso com dinheiro, que não tenho para impressionar pessoas que nem me conhecem. São Miguel, protege-me da cultura consumista que domina nossa sociedade, que mede o valor das pessoas pelo que elas possuem e não pelo que elas são.
Que eu encontre minha identidade e meu valor em ser filho de Deus, não nas marcas que uso ou nos bens que possuo. Glorioso guerreiro celestial, intercede também para que Deus me dê paciência e perseverança na jornada para a prosperidade. Que eu não busque enriquecimento rápido através de esquemas duvidosos, mas que esteja disposto a construir riqueza de maneira gradual, sólida e sustentável. Que eu entenda que a prosperidade verdadeira e duradoura geralmente vem através de trabalho honesto, de decisões sábias, consistentes ao longo do tempo, de investimentos pacientes que se acumulam ano após ano. São Miguel, dá-me a paciência de uma árvore que cresce devagar, mas se torna forte e frutífera, não a ansiedade de uma erva daninha que brota rápido, mas logo murcha. Que eu não desanime se os resultados não vierem tão rapidamente quanto eu gostaria, mas que continue fazendo as coisas certas, confiando que a colheita virá no tempo apropriado. Que eu compreenda que Deus tem um tempo perfeito para tudo e que, às vezes, o processo de preparação para a prosperidade é tão importante quanto a própria prosperidade. Príncipe Celestial, peço-te que intercedas para que Deus me dê humildade mesmo na prosperidade. Que o sucesso financeiro não suba à minha cabeça, que a abundância não me torne arrogante ou presunçoso, que eu sempre me lembre de que tudo o que tenho vem de Deus, que foi Ele quem me deu força para adquirir riqueza, que sem sua bênção todos os meus esforços seriam em vão. Que eu seja grato por cada conquista, reconhecendo que devo tudo à graça e à misericórdia divinas. São Miguel, protege-me do orgulho que levou Lúcifer à queda, que fez Nabucodonosor perder seu reino, que destruiu tantos homens ricos e poderosos ao longo da história. Que quanto mais eu subir financeiramente, mais humilde e dependente de Deus eu me torne, sempre consciente de que Ele pode dar e pode tirar, que Ele exalta e pode humilhar, que nenhuma posição neste mundo é permanente ou garantida. São Miguel Arcanjo, intercede também para que Deus me dê integridade inabalável em todos os meus negócios e transações financeiras. Que eu nunca minta, engane, roube ou trapaceie para conseguir dinheiro, por maior que seja a tentação ou a pressão. Que meu sim seja sim e meu não seja não. Que minha palavra tenha valor, que meus compromissos sejam honrados, que eu prefira perder dinheiro a perder minha integridade, pois sei que uma boa reputação vale mais que grandes riquezas. São Miguel, protege-me das situações em que serei tentado a tomar atalhos desonestos, a participar de esquemas ilegais, a fechar os olhos para práticas antiéticas. Dá-me coragem para fazer o que é certo mesmo quando isso custar caro, para denunciar corrupção mesmo quando isso me prejudicar, para escolher o caminho estreito da honestidade mesmo quando o caminho largo da desonestidade parecer mais lucrativo. Que minha prosperidade seja limpa, honesta, construída sobre fundamentos sólidos de integridade e justiça. Poderoso arcanjo, peço-te que intercedas para que Deus me dê equilíbrio entre trabalho e descanso, entre produtividade e lazer, entre ganhar dinheiro e desfrutar da vida. Que eu não me torne um workaholic que sacrifica saúde, família e relacionamentos em nome do sucesso financeiro. Que eu entenda que o dinheiro é um meio para uma vida melhor, não o objetivo final da existência. Que eu reserve tempo para estar com minha família, para cultivar amizades, para cuidar de minha saúde física e espiritual, para desfrutar das coisas simples e gratuitas da vida. São Miguel, ajuda-me a lembrar que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, que há coisas mais valiosas que dinheiro, amor, paz, saúde, relacionamentos genuínos, momentos preciosos que nunca voltarão. Que eu trabalhe com diligência, mas também descanse com consciência tranquila, sabendo que Deus é meu provedor e que Ele cuida de mim mesmo quando estou dormindo. Glorioso Príncipe Celestial,
Intercede para que Deus me dê criatividade para gerar riqueza de maneiras novas e inovadoras. Que eu não fique preso apenas às formas tradicionais de ganhar dinheiro, mas que minha mente seja aberta para novas possibilidades, novas tecnologias, novos modelos de negócio. Que o Espírito Santo me inspire com ideias originais, que possam resolver problemas, atender necessidades, criar valor para as pessoas. São Miguel, que os anjos de Deus me conectem com informações, conhecimentos e insights que me permitam estar à frente do meu tempo, antecipando tendências, identificando oportunidades antes que se tornem óbvias para todos. Que eu seja um inovador, um criador de soluções, alguém que não apenas segue o mercado, mas que ajuda a moldá-lo. São Miguel Arcanjo, peço-te também que intercedas para que Deus me dê coragem para assumir riscos calculados. A verdadeira prosperidade muitas vezes requer que saiamos da zona de conforto, que apostemos em nós mesmos, que investamos em projetos que ainda não têm garantias. Que eu não seja paralisado pelo medo do fracasso, mas que tenha coragem para tentar, para experimentar, para arriscar de maneira sábia e prudente. São Miguel, dá-me a coragem dos empreendedores bem-sucedidos que viram oportunidades onde outros viram apenas problemas, que tiveram fé em suas ideias quando todos duvidavam, que persistiram mesmo diante de múltiplos fracassos, até finalmente alcançarem o sucesso. Mas que minha coragem seja temperada com sabedoria, que meus riscos sejam calculados e não imprudentes, que eu sempre busque o conselho de pessoas experientes antes de dar passos grandes e irreversíveis. Poderoso arcanjo, intercede para que Deus me dê a capacidade de aprender com meus erros financeiros do passado, sem ficar paralisado por eles. Todos cometemos erros. Todos tomamos decisões ruins, todos perdemos dinheiro em algum momento. Que essas experiências sejam lições valiosas, que me tornem mais sábio, não cicatrizes que me impeçam de tentar novamente. São Miguel, ajuda-me a ver os fracassos financeiros do passado como degraus necessários na escada do sucesso, como parte inevitável do processo de aprendizado e crescimento. Que eu não seja definido por meus piores momentos financeiros, mas que use essas experiências para tomar decisões melhores no futuro. Que cada erro seja transformado em sabedoria, cada perda em lição, cada fracasso em preparação para um sucesso maior. Glorioso São Miguel, peço-te ainda que intercedas para que Deus me dê sensibilidade para perceber quando Ele está me direcionando para uma mudança de direção financeira. Às vezes, continuamos em empregos, negócios ou investimentos, mesmo quando Deus está nos chamando para algo diferente, simplesmente por medo de mudança ou por apego ao conhecido. Que eu tenha ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, que esteja disposto a mudar de direção quando Deus assim indicar, mesmo que isso pareça contraintuitivo ou arriscado no momento. São Miguel, ajuda-me a confiar que Deus vê o que eu não vejo, sabe o que eu não sei, e que quando Ele me chama para uma nova direção é porque tem algo melhor preparado para mim. Que eu não perca oportunidades divinas por estar preso demais às minhas próprias ideias e planos. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já fechou a porta da escassez na sua vida e no seu lar. Aquilo que faltava perdeu a força. Aquilo que travava foi quebrado. E aquilo que parecia impossível começou a se mover agora pelo poder de Deus. A partir deste momento, a abundância foi liberada. As portas certas começam a se abrir. O sustento começa a chegar. As oportunidades começam a surgir. E a paz financeira começa a substituir o medo e a preocupação. Nenhuma força contrária terá autoridade para fechar o que o céu abriu hoje. O seu lar está marcado pela provisão, pela fartura e pela bênção contínua. Onde São Miguel passa, a miséria não permanece e a abundância se estabelece. Para selar essa vitória na fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações,
Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de abundância. Escreva nos comentários: a escassez foi fechada e a abundância foi aberta na minha vida. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção também alcance outras casas. A escassez acabou. A abundância começou. E São Miguel Arcanjo está guardando cada passo do seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.